Gabi Zampronho é servidora pública, capixaba e uma aventureira. Todo ano ela escolhe um lugar do mundo para se aventurar. E em 2025 ela escolheu a Venezuela. E ela contou um pouquinho sobre essa experiência de estar lá durante os conflitos que atingiram o país. Gabi, seja bem-vinda a ES Brasil. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Tamires. Gabi, você é capixaba? Sou capixaba, moro em Vitória. E há quanto tempo você viaja pelo mundo? Nem sei mais, eu já fui a tanto lugar, já rodei muito já. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, conhecer outros lugares, né? E eu nem me lembro mais, assim, quantos anos tem que eu comecei a descobrir esses outros lugares. Aham. E você curte trilha, né? Você é aventureira, Gabi? Eu gosto de montanha, gosto de fazer travessia, gosto de ficar no meio do mato aí, subindo morro. Não sei se eu posso me considerar montanhista, mas eu gosto bastante de subir uma montanha. Ai, gente, que demais. Também sou dessas. Ainda não fui para o mundo, não. Fico por aqui, mas curto também. Um dia eu chego lá. Gabi, por que a Venezuela? A Venezuela, ela é entrada para o Monte Roraima, né? Ele só tem acesso pela Venezuela. Então, foi por isso, porque já há muitos anos eu tento conhecer o Monte Roraima, né? Sonho que eu queria realizar também. E a entrada é pela Venezuela, então a gente tem que vir aqui para Boa Vista, em Roraima, e daqui a gente atravessa a fronteira para conseguir entrar lá no parque para subir o monte, né? Uhum. E qual é a distância de onde você está para onde aconteceram os conflitos? Daqui eu acho que uns. É porque eu estou em Boa Vista, né? Quando aconteceram os conflitos, eu estava do lado de dentro da Venezuela, na região da Gran Sabana, que ficava a 100 quilômetros da fronteira para o Brasil, né? E aí, depois de lá, da fronteira do Brasil para cá, já são mais umas 2 horas de carro. Uhum. E Gabi, quando você pensou na Venezuela, você se preocupou em relação à segurança ou não? Olha, nos últimos tempos, né, a gente vendo a movimentação dos Estados Unidos, já colocando, né, as notícias de que haviam navios na costa da Venezuela, eu fiquei meio apreensiva, assim, e até comentei com uns amigos, mas tudo ficava bem, assim, não tinha nenhum indício de que pudesse acontecer isso a qualquer momento, né? Parecia que eram só umas noticiazinhas aqui e ali, então não foi uma coisa que pesou na minha decisão de vir, que eu fiquei pensando muito, não, foi só uma pequena preocupação, assim, né? E, e aí eu não realmente não esperava que fosse acontecer, assim. Uhum. E na sua passagem aí, você tem percebido o clima de tensão? Como é que tá aí a questão dos comércios também? As pessoas na rua estão comentando? Olha, a gente a gente ficou lá na Gran Sabana, é uma região muito turística. Então ela fica muito longe da onde da onde foi o conflito, né, da capital. E lá as pessoas, os comércios abrindo, as pessoas até muito turista, porque lá é uma região com muita cachoeira, então tava todo mundo celebrando a passagem do ano, né, comemorando com os seus familiares antes de acontecer, não tinha nenhum clima de tensão, não, assim, as pessoas estavam tendo sua lida normalmente, assim, pelo menos ali na região que eu estava, né? Então você não chegou a presenciar manifestação, nada disso, né? Não, até depois que a gente ficou sabendo a notícia, que a gente checou e viu que era verdadeira, eu não vi nenhuma manifestação, nem contra, nem a favor, mas também foi muito rápido. Depois que a gente ficou sabendo, a gente conseguiu sair de lá até rápido, eu achei, né, para ocasião que
matéria que estava acontecendo, mas as pessoas ainda estavam tentando entender o que tinha ocorrido, assim, elas ainda estavam buscando informações, as pessoas de lá mesmo, né, os venezuelanos. Então a gente não conseguiu perceber nada, assim, porque eles ainda estavam assimilando, porque imagina só para eles o que foi aquilo, né? O que foi esse momento. Então, quando a gente saiu da Gran Sabana, de São Francisco, que era o lugar que a gente estava hospedado, ainda estava esse sentimento de entender o que tinha acontecido, né? Uhum. E você ficou sabendo, Gabi, do conflito como? Rede social, amigo, família? Como você recebeu essa notícia? A gente estava num lugar que não tinha Wi-Fi à vontade, né? A gente precisa comprar lá uns períodos de Wi-Fi. E aí a gente acordou, era umas 6 horas da manhã, para se preparar para um passeio, que a gente ia conhecer algumas cachoeiras. E um colega meu, ele acessou a internet e viu a notícia. E aí ele começou a procurar se era verdade mesmo que tinha acontecido. E aí, quando ele chegou à conclusão de que era realmente verdade, ele saiu acordando todo mundo do grupo e foi um momento assim de. Eu não consigo nem explicar, assim, do susto, nervosismo, tudo junto, quando uma outra amiga minha bateu na porta do nosso quarto lá e falou: Olha, os Estados Unidos acabou de atacar a Venezuela. E aí todo mundo assim, paralisado. Só que no mesmo momento a gente resolveu que não ia fazer o passeio, obviamente, que a gente ia juntar nossas coisas e aguardar pelas notícias da fronteira, né? Porque já era meio subentendido que elas iam fechar. Então a preocupação maior nossa ali na hora foi se a gente ia conseguir voltar para o Brasil. E não, a gente não conseguia ter dimensão dos conflitos que estavam acontecendo, do bombardeio, né? Do que estava acontecendo lá perto da região que foi atacada. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se em algum momento vocês repensaram em parar ou o que fazer, vocês também devem ter ficado perdidos, né? Não, na mesma hora, assim, todo mundo do grupo conversou e falou: não, vamos juntar tudo aqui. Aí a gente foi procurar o nosso guia, que deu apoio o tempo inteiro pra gente, assim, a agência e os guias locais lá, eles foram super. Passaram segurança pra gente o tempo inteiro. Então a gente só arrumou as coisas e ficou ali, fomos tomar café todo mundo junto e ficamos ali aguardando as notícias, né? E o tempo todo também eles mantiveram a gente informado, né? A gente estava numa região que é um parque nacional. Então a diretoria do parque, junto com as agências, junto com o consulado, eles conseguiram agir bem rápido, assim, para a gente poder sair de lá. Uhum. E que dia, Gabi, você atravessou a fronteira? Você se recorda? Para voltar, Uhum, para isso, voltar, isso. foi dia primeiro. Caramba, dia de ano novo. O primeiro? Não, foi dia 2, desculpa. O dia primeiro a gente desceu do Monte Roraima e dormimos lá nessa região, em São Francisco, e a gente até estava comemorando na noite anterior, porque tinha muita gente lá fazendo churrasco e famílias, né? Porque era um ano novo, então os venezuelanos mesmo estavam fazendo com suas festividades, e a gente saiu para dar uma volta ali nas ruas, o comércio, né? Tava tudo tranquilo e a gente também festejando a expedição que tinha dado tudo certo. E aí no dia 2 a gente acordou com essa notícia. Uhum. E como foi esse processo, Gabi? Foi mais rigoroso por parte das autoridades? Como funcionou isso aí? E na verdade, eu acho que a gente deu sorte, né? Porque por causa dessa região turística. Então, eles respeitam muito o turista lá. E quando a gente teve o ok do pessoal da agência e dos guias que a gente podia ir para a fronteira, que eles iam abrir para os turistas passarem, a gente passou por várias barreiras militares e eles
não pararam a gente, nem nada, só perguntava, é turista, turista, pode passar, pode passar. Caramba. E a gente foi até a fronteira, mas, obviamente, o tempo todo com aquele sentimento com aquele nervosismo porque, né, a gente só ia ter certeza de conseguir depois que a gente estivesse do lado do Brasil, né? Então foi essa tensão, toda vez que chegava numa barreira dessa, a gente ficava meio nervoso, com medo deles pararem a gente ou não deixarem a gente passar, mas tudo fluiu tranquilo, assim, eles respeitaram muita gente, os militares respeitaram muita gente, e quando a gente chegou na aduana, na fronteira, a gente também fez o procedimento padrão, que foi entregar o documento e sair. A única coisa diferente foi que da aduana até o solo brasileiro, a gente teve que caminhar com as nossas bolsas. A gente andou aí cerca de 1 quilômetro com as nossas bolsas, porque os carros venezuelanos não estavam podendo sair da Venezuela. Então, a gente pegou as mochilas, as malas e fomos andando até o solo brasileiro, onde a gente foi recebido pela Força Nacional, pela PRF, e que foi um alívio muito grande ver eles ali, assim. Nossa, eu faço ideia, Gabi. E nesse processo, você percebeu muita gente deixando o país? Estava a correria? Como que foi? Não, tava a fronteira, a aduana, a gente pegou ela vazia. Me parece que a gente foi o primeiro grupo a atravessar. Depois disso, porque estava descendo mais gente do Monte Roraima, só que eles chegaram mais tarde. Aí me falaram, eu também não tenho certeza, mas me falaram que depois ela ficou bem caótica por lá, porque tinha muita gente que não pôde passar. Mas a gente conseguiu, como eu disse, foi bem rápido, né? Considerando a situação, a gente recebeu a notícia às 6 horas da manhã, saímos de São Francisco por volta de 10h30 e 12h40 a gente já tinha atravessado para o Brasil. E aí falaram que a gente foi o primeiro grupo mesmo a atravessar, tinha mais umas outras pessoas atravessando com a gente. Eu não sei te falar se eles estavam deixando venezuelanos sair, né? Porque algumas pessoas lá têm dupla cidadania também, então eu não sei te dizer como é que eles estavam lidando com quem é de lá. Mas nós, brasileiros, fomos, assim, conseguimos, dadas as circunstâncias, sair de lá com tranquilidade. E essa experiência, Gabi, muda a visão que você tem dessas viagens para esses países que enfrentam essas instabilidades políticas? Óbvio que a gente não vai ficar procurando essas coisas, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que se tiver um morro lá que eu quiser subir, eu vou. Eu te entendo. E você, mesmo depois disso, voltaria para a Venezuela e indicaria para outras pessoas? Eu acho que né? Agora a gente não sabe, né? Tá tudo muito recente, a gente não sabe como que vai se desenrolar essa situação, né? Mas em um momento em que seja tudo relativamente em paz, se é assim que eu posso dizer, né? Eu indicaria sim. O povo venezuelano é um povo muito que recebeu a gente muito bem, assim. Os lugares por onde eu passei, em termos de infraestrutura, eu fiquei até surpresa, né? Pelo que a gente ouve falar, a gente conseguiu fazer as coisas, né? Tem internet, tem loja, tem comércio, tem restaurante, e a comida lá é boa. Então, numa situação que não seja essa, né, que a gente está vivendo hoje, eu indicaria, até voltaria também para conhecer outros lugares, porque me falaram de praias, né, do litoral, essas nos outros lugares, e a própria Gran Sabana, que a gente acabou não conhecendo, e é uma região de cachoeiras muito bonitas, assim. Então, numa condição mais ou menos equilibrada ali, politicamente, eu indicaria e até voltaria, sim. Gabi, para a gente encerrar,
qual a dica que você dá para quem está querendo começar a se aventurar aí pelo mundo? Olha, tem que desapegar do controle, porque você não tem controle de nada. E isso é um exercício para mim também. Cada vez que eu viajo, eu aprendo muito sobre eu mesma e sobre isso. E eu acho que a principal dica é você, sei lá, assim, não ficar querendo controlar as coisas e organizar e planilhar tudo, porque você não controla nada e só vai lidando com as coisas à medida que elas vão acontecendo, porque imagina se eu esperava que eu ia acordar lá com uma notícia tão impactante assim, historicamente, né? Gabi, muito obrigada, viu, pela participação. Foi um prazer ter você aqui. Muito sucesso na sua caminhada e que venham muitas outras viagens mais tranquilas, né, por favor. Ah, mas eu já tenho um históricozinho dessas coisas aí, então eu acho que É mesmo? o que vai acontecer na próxima? Meu Deus. Obrigadão, Gabi. Tem nada. Um abraço. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, continue nos acompanhando na sbrasil.com.br. Até a próxima. Tchau.